Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Tiago Leal e hoje a gente tem uma proposta para fortalecimento de conceitos. Na aula de hoje a gente vai estar vendo a conceituação e o fortalecimento do conceito de calor, as formas como ele é transferido e os tipos de calor que existem, que a gente precisa entender para compreender bem os processos que acontecem na refrigeração. Eu peço para que você continue aqui conosco nesse vídeo e possa desfrutar de um pouco que a gente tem para estar verificando, né, e aprendendo sobre esses conceitos. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é calor. Calor, pessoal, nada mais é que a energia transferida de um corpo para o outro, exclusivamente devido à diferença de temperatura existente entre os dois corpos, sempre indo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Eu fiz questão de deixar aqui a animação de um equipamento onde a gente consegue ver esse calor ele sendo transferido, ou seja, ele é absorvido no equipamento dentro do ambiente e sendo logo depois transferido para um ambiente externo através da unidade externa. Dessa forma a gente consegue conceituar bem o conceito de calor, como também suas formas de transferência. O conceito de calor, pessoal, é muito importante para nós que estamos na refrigeração, porque se a gente não conseguir entender bem e dominá-lo, a gente não vai conseguir entender como é que funciona o nosso circuito. Não só o ciclo básico, como os processos de transferência de calor é dado através do trabalho do equipamento. A gente precisa também entender que a transferência de calor do corpo mais quente para o mais frio, ela não é infinita, pois o corpo mais quente, ele vai se esfriando e quanto mais frio, ele vai se esquentando. Quando a gente discorre com esse processo, depois de algum tempo, a gente vai ter o que a gente chama de equilíbrio térmico. Na verdade, não é o que a gente chama, é o que a física chama de equilíbrio térmico. E como é que esse equilíbrio térmico é dado, professor? O equilíbrio térmico, pessoal, ele é dado da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, um corpo que está na temperatura, um corpo humano, o nosso corpo. Imagina que o meu corpo ele está com a temperatura interna de 36 graus e eu chego numa região onde a temperatura externa é de 40 graus. O nosso corpo ele vai tender a absorver essa temperatura externa para se equilibrar termicamente, ou seja, a temperatura externa, a temperatura do nosso corpo, ela vai aumentar, vai tender a aumentar e aí é que a gente começa a sentir a sensação de calor, porque nossa temperatura vai tender a aumentar para equilibrar-se termicamente com o ambiente. Da mesma forma, a gente pode ter a sensação de frio. E essa sensação de frio se dá da seguinte forma: imagina que o meu corpo está a 36 graus e eu chego na região onde a temperatura externa, a temperatura ambiente, é de 5 graus. Nesse caso, o meu corpo agora vai tender a ceder temperatura para o ambiente, até chegar a equilíbrio térmico. Dessa forma, eu começo a sentir frio. Por quê? Porque o meu corpo vai estar na temperatura maior e vai tender a ceder temperatura para o ambiente. Para a física, é muito importante a gente salientar esse adendo, é que para a física não existe frio. O mesmo, ele é só a ausência de calor relativa. Então, a física, até quando eu falava isso brincando quando eu estava estudando, é que tem o calor quente e o calor frio, mas tudo é calor. E o calor, ele nada mais é, como a gente já viu no conceito, a energia que é transferida de um corpo para o outro, em forma, justamente, dessa mudança essa transferência de energia. O frio, ele é só a ausência relativa de calor num corpo ou no ambiente. A taxa de calor. O que é a taxa de calor, Tiago? A taxa de calor é a quantidade de calor que é transmitida por unidade de tempo. Por exemplo, eu preciso comprar um ar-condicionado, um condicionador de ar para o meu quarto. E eu vou na loja e peço um equipamento de 9.000 BTUs. 9.000 BTUs é a taxa de calor daquele equipamento. Ela pode ser expressada em BTU hora, em watt, quando a gente fala de joule, ou em quilocalorias. Nesse caso, quilocalorias por hora, que é a quantidade de calor, é a taxa de calor que vai ser absorvida daquele ambiente. O que a gente mais utiliza aqui no Brasil é o BTU hora. Eu trouxe aqui, pessoal, algumas etiquetas de alguns equipamentos de fabricantes diferentes para que a gente possa ver a forma como é expressa nos equipamentos. Por exemplo, essa primeira etiqueta, ela traz kJ por hora e ela traz também em BTU por hora. Isso é um equipamento de 18.000 BTUs
que também expressa a quantidade de calor, né, ou seja, a sua potência em quilojoule por hora. O outro equipamento só traz para a gente BTU hora, e a gente vê aqui 12.000 BTUs por hora. O próximo também. Ele diz que a capacidade dele, de taxa de calor, é de 24.000 BTUs por hora. Mas tá, professor, eu preciso entender o que é um BTU. Fica bem vago essa informação. Eu chego lá e peço um equipamento de 9.000 BTUs e eu não sei o que é que isso é. Pessoal, toda unidade de medida, estando no sistema internacional de medidas ou não, ela tem alguma referência e alguma referenciação para que a gente consiga entender por que ela é medida daquela forma. A exemplo disso, o BTU. Um BTU é a quantidade de calor necessária para elevar 453 gramas de água de 15,2 graus para 15,8 graus, com a diferença aí de 0,6 graus, estando ao mesmo ao nível do mar, sob pressão atmosférica de 1 atm. Muito importante essa informação. Por quê? Quando a gente vai entender um outro conceito, que é o conceito de pressão, quando a gente tem pressões atmosféricas diferentes, a temperatura de saturação das substâncias elas se alteram. Por exemplo, a água, ao nível do mar, ela ferve em 100 graus. Mas a água no Monte Everest, com uma pressão atmosférica muito mais baixa, porque a gente não se encontra no nível do mar, ela não ferve a 100 graus, ela tem outra temperatura de ebulição. Tudo isso por causa da pressão atmosférica lá, que é muito menor. Isso é muito importante, mas é algo que a gente vai guardar como informação para estar vendo em um outro momento. Dispondo dessas informações, eu deixei um exercíciozinho aqui para que a gente pudesse entender. Se você tiver curiosidade, você pode fazer na sua casa, a fórmula está aqui. E a gente traz o seguinte, a gente propõe o seguinte enunciado. Dispondo das informações que a gente já tem, que um BTU é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 450 gramas de água de 15,2 graus para 15,8 graus, quantos BTU por hora seriam necessários para elevar a temperatura de 2 kg de água de 30 graus para 35 graus? Eu fiz esse cálculo e eu consegui obter 39,65 BTUs por hora. A gente conseguiria arredondar isso para uma temperatura, para uma capacidade redundante para 40.000 BTU, 40 BTUs por hora. Isso aí daria para a gente um equipamento de 40 BTUs, que não existe, é só uma situação hipotética. O menor equipamento que a gente tem hoje no mercado é um equipamento de 7.500 BTUs. Então, é só para a gente poder estar exercitando mesmo os nossos conceitos. Deixei aqui para vocês no material também toda a discriminação da fórmula, como é que a gente consegue medir. A gente consegue ver que é a quantidade de calor, M é a massa em gramas, nesse caso a gente tem 2 quilos, ou seja, 2.000 gramas. E a gente vai ter aqui o calor específico da substância. Como é água, o calor específico da água é 1 quilocaloria. E o ΔT, que é a variação de temperatura. Ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui traz para a gente 5 graus de diferença. Quando a gente substitui na fórmula todas as informações que a gente tem de dados, a gente consegue obter esse resultado. O calor, pessoal, ele é transferido de 3 formas diferentes. Ele é transferido por condução, por convecção e por irradiação. A primeira forma que a gente vai estar vendo calor é a forma mais básica, que é a forma de condução. Quando, pela agitação molecular, o calor ele é conduzido, ele é transferido por um corpo em contato ou pelo um corpo só que não tem contato. E por essa agitação molecular ele vai sendo conduzido no percurso desse corpo. Um exemplo é essa animação que a gente tem aqui. Aqui a gente consegue ver o seguinte, a gente tem uma fonte de calor em uma extremidade, isso aqui é um tubo de cobre, e essa extremidade começa a ser aquecida. Com a agitação molecular do calor, a gente consegue fazer com que esse calor seja transferido por todo o corpo até chegar ao final dele. Isso sendo transferido por condução. Da mesma forma acontece quando a gente tem dois corpos e eles estão em contato. A transferência de calor vai ser dada por condução também, dependendo de outras grandezas, mas a gente tem esse conceito. Por exemplo, quando a gente vai fazer a brasagem de tubos, a gente vai ter dois tubos que serão brasados para serem unidos, para serem fundidos. Na verdade, a gente não pode usar o conceito de fusão, mas só para que a gente entenda. Quando a gente começa a aquecer aquele tubo,
ele começa a mudar de cor, porque o calor está sendo acrescentado àquele material, àquele corpo. E logo a gente começa a ver que quando a gente acrescenta calor em apenas uma região, aquele calor começa a se distribuir. Isso porque ele está sendo transferido por condução. Ele está sendo conduzido através das moléculas que estão vibrando daquele corpo e todo aquele material vai ser aquecido. Nem sempre com a mesma temperatura em todo o material, mas todo o material vai ser aquecido. A próxima forma de transferência de calor que a gente vai ver é a transferência de calor por convecção. Essa é a forma que a gente utiliza nos nossos equipamentos para que ele venha ter seu rendimento total. Essa forma, pessoal, é a forma por transferência de massa. Como assim? Imagina o seguinte, você tem uma panela onde você põe água para ferver e a gente começa a ver que a primeira parte a ser aquecida é a parte inferior dessa panela e substâncias quentes, elas são menos pesadas do que substâncias frias. E por ser aquecida, ela vai tender a subir. E ao subir, ela vai fazer com que a parte mais pesada da substância, ela venha para o seu lugar. E isso gira um ciclo de convecção, fazendo com que a massa daquela substância com a temperatura mais elevada se localize na parte superior e com a temperatura menos elevada venha para a parte inferior, criando um ciclo de convecção. Por que é muito importante a gente entender essa forma de transferência de calor? Porque é que a gente utiliza na maioria dos nossos equipamentos. Por exemplo, no resfriador placa fria, a gente utiliza esse mesmo circuito. Até no resfriador frost free. Mas no placa fria, de toda forma, a gente vê isso. Por quê? A gente tem um gabinete de congelador que fica na parte superior do nosso equipamento e ele tem a temperatura mais fria daquele corpo, daquele gabinete. A temperatura mais fria, ela começa por ser mais densa, a descer, a fazer com que a massa de ar seja descida, ou seja, através da transferência de massa, da movimentação dessa massa de ar. Quando ela começa a descer, ela dá lugar para que a massa que existe mais quente nesse mesmo gabinete consiga subir, porque ela está sendo meio que empurrada. Ao subir, ela também é condicionada a temperaturas mais frias e vira mais pesada, e esse ciclo se repete por várias vezes, e é dessa forma que se dá a transferência de calor nos nossos resfriadores domésticos. A mesma coisa acontece quando a gente tem um condicionador de ar residencial ou até comercial. Isso acontece do mesmo jeito. Por isso que os equipamentos, a recomendação dos fabricantes é que eles sejam instalados na parte superior dos ambientes. Por quê? Porque a massa de ar fria é mais pesada do que a massa de ar quente. E a massa de ar quente, por ser mais leve, ela vai tender a dar lugar para regiões mais baixas a massa de ar frio. E esse ciclo vai se repetir por muitas vezes. A última forma de transferência de calor é a transferência de calor por irradiação. Um exemplo dessa transferência de calor que a gente consegue ver no nosso cotidiano são os raios ultravioletas, que são transmitidos através de ondas eletromagnéticas do Sol para nós, para nossa atmosfera. E a gente consegue ver isso incidindo em vários exemplos. A gente consegue ver isso incidindo na água do mar, no ciclo de evaporação da água e vários outros exemplos no nosso cotidiano. Não é porque a gente fala pouco dela que ela é pouco importante, não. Quando a gente vai fazer alguns treinamentos de segurança, a gente consegue ver na prevenção de incêndios que a irradiação é muito importante. A exemplo disso, você vai conseguir ver em alguns treinamentos e alguns materiais onde os bombeiros, onde o corpo de bombeiros, eles deixam para a gente bem claro que quando tem um incêndio num prédio, não só aquele prédio precisa ser resfriado, mas também o outro prédio, porque pela irradiação de temperatura, aquele outro prédio sendo aquecido, ele pode vir incendiar por causa da temperatura que está sendo irradiada pelo prédio que está incendiando. Ficou meio confuso, mas eu acho que você entendeu. E a gente também tem os tipos de calor. Sendo o calor definido pela energia em movimento, a quantidade de calor aplicada a uma substância pode ou não alterar o seu estado físico. Por exemplo, se você pega uma panela, põe ela com água no seu fogão, você vai escolher se você quer apenas aquecer aquela água. Por exemplo, se vai dar banho num bebê, você vai apenas aquecer um pouco aquela água para aumentar sua temperatura e para que a temperatura fique mais confortável para
para que aquele bebê possa tomar um banho. Mas se você vai passar um café ou um chá, você vai deixar aquela água ebulir, ou seja, ela vai chegar a mudar seu estado. E isso a física também explica com dois conceitos. É o conceito de calor sensível e o conceito de calor latente. É bom fixar bem esses conceitos, porque a gente vai ver muito eles no ciclo de refrigeração. Eu trouxe essa animação aqui para que a gente pudesse entender. Quando a gente começa a ver a água, como por exemplo, e ela está na temperatura normal, as moléculas delas estão estacionadas. Mas quando a gente aquece a água, as moléculas começam a se agitar. Quando a gente mede através do termômetro, a gente consegue ver que essa temperatura está aumentando, sem alteração de estado físico. Isso é calor sensível, aumento de temperatura, agitação de moléculas sem alteração do estado físico. Só que vai chegar uma temperatura que as moléculas elas vão se desagruparem e reagruparem de novo, ou seja, alterando o seu estado físico. Eu tenho alteração de temperatura, não tenho mais alteração de temperatura a partir daí, e começo a ter alteração do estado físico. Isso se chama calor latente. O calor latente é a temperatura onde a substância ela altera o seu estado físico, e o calor sensível eu só tenho a alteração de temperatura. Porque a gente precisa entender isso. Daqui a pouco a gente vai ver na prática, no ciclo básico. Então, continua comigo na aula que você vai conseguir entender bem esses conceitos. Deixando aqui bem claro, a temperatura de transição entre os estados, tanto de condensação ou evaporação, é exatamente no ponto onde a mudança de estado é definido como temperatura de saturação. Imagina o seguinte, eu tenho aqui líquido e logo acima eu tenho vapor, ou estado físico gasoso, como as literaturas físicas elas deixam para a gente na sua discriminação. Se eu tenho a mudança de líquido para gasoso, ou líquido para vapor, como você preferir, eu tenho uma temperatura de transição. Para a água, essa temperatura é 100 graus. Isso falando a pressões atmosféricas do nível do mar, de 1 atm. A 100 graus, a água começa a ebulir. Ou seja, a 100 graus, quando eu tenho a mudança de estado de líquido para gasoso, 100 graus é a temperatura de saturação da água na mudança de líquido para gasoso. A mesma coisa a gente vai ver quando a gente tem o contrário da transferência de estado físico, quando a gente tem a água no estado gasoso e ela vai ser transformada na água em estado líquido com rebaixamento dessa temperatura. 100 graus também é a temperatura de saturação para as duas mudanças de estado. Logo a gente vê que tanto para condensação quanto para evaporação a gente tem a mesma temperatura de saturação. Quando a água está a 100 graus, a gente não tem nem água no estado físico, nem água no estado gasoso. A gente tem aqui uma mistura saturada. Ao passar dos 100 graus, ela vai estar no estado gasoso, e ao ser diminuída dos 100 graus, ela vai estar no estado puramente líquido. Ou seja, logo nesse período, a gente vai ter uma mistura saturada. Na refrigeração, a gente encontra essa condição algumas vezes no ciclo, por isso que é muito importante que você fixe esse conceito. Em qualquer temperatura que esteja abaixo do seu ponto de ebulição, a substância se encontra 100% líquida. Ou seja, a gente pode dizer que aqui, abaixo de 100 graus e acima de 0 graus, essa substância ela vai ser um líquido subresfriado. É uma coisa que a gente também vai ver muito no nosso ciclo básico, então é importante que você fixe isso. Só que, se eu tenho a mesma substância, falando aqui da água, 100% gasosa, ou seja, acima de sua temperatura de saturação, eu posso chamar ela de vapor superaquecido, porque ela já passou da sua temperatura de saturação e está 100% no estado físico gasoso, ou no estado físico de vapor. Agora eu queria aplicar isso com vocês no ciclo básico. No ciclo básico, pessoal, a gente vai encontrar alguns componentes. O nosso foco nessa aula não é falar dos componentes do ciclo básico, e sim das mudanças de estado que a gente vai encontrar. A primeira mudança de estado e as primeiras mudanças de temperatura que a gente vai encontrar no nosso equipamento e no ciclo básico é a mudança de temperatura de calor sensível no condensador, onde o fluido chega a adentrar no condensador como vapor superaquecido em alta pressão. Ele chega no condensador vapor superaquecido em alta pressão e encontra no condensador uma temperatura menor do que a sua temperatura. O que é que ele vai tentar fazer?
ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico. Por quê? Porque ele tem mais calor do que o ambiente interno. E ele vai começar a ceder calor para o ambiente. Ele não vai conseguir ceder todo o seu calor para o ambiente para entrar em equilíbrio térmico, mas, de propósito, isso, claro, tá? Ele vai conseguir ceder o máximo de calor até se transformar em líquido subresfriado em alta pressão. Mas antes disso, ele vai passar por algumas fases. Ele vai ser vapor saturado em alta pressão, depois de vapor superaquecido, porque ele está perdendo a temperatura. Ele vai virar uma mistura saturada, ou seja, líquido saturado, ainda em alta pressão. E ele, no final do condensador, ele já vai ser encontrado como um líquido subresfriado em alta pressão. Saindo do condensador, ainda um líquido subresfriado em alta pressão, o fluido ele vai ao encontro do dispositivo de expansão. E no dispositivo de expansão, aqui vai ocorrer uma diferença de pressão muito brusca, uma queda de pressão muito brusca. Essa queda de pressão vai fazer com que o fluido saia do dispositivo de expansão como líquido saturado em baixa pressão. Eu tenho aqui uma queda de pressão muito brusca. Essa queda de pressão brusca faz com que a temperatura caia ainda mais. E nesse momento, o que era líquido apenas começa a ser uma mistura saturada também. Aqui, ó, líquido saturado, ou seja, eu tenho vapor mais líquido, mas com uma concentração muito maior de líquido. Só que agora em baixa pressão e em baixa temperatura. Esse líquido saturado, ele vai para o nosso evaporador. E o nome já fala, aqui ele vai tender a evaporar, se absorvendo agora o calor do ambiente. Ao absorver o calor do ambiente, ele vai passar de líquido saturado a baixa pressão para vapor saturado. Só que no final, a substância estará totalmente evaporada. Eu não vou encontrar partículas de líquido, apenas partículas de vapor. Essas partículas de vapor podem ser chamadas de vapor superaquecido em baixa pressão, que volta para o compressor e o ciclo se repete inúmeras vezes. Pessoal, essa aula ela tem a ideia de conceituação básica para o conceito de calor, que é muito importante que a gente consiga entender, para que a gente possa ter fixado na nossa mente, no nosso dia a dia, a forma mais fácil de a gente estar diagnosticando problemas no nosso equipamentos e no nosso dia a dia como profissionais de refrigeração. Espero que vocês tenham gostado e continuem conosco para próximas aulas.